Oi, queridos, oi, queridas. Estamos aqui no canal de Buscas e Mistérios, canal ligado a religiões, filosofias, psicologia prática, mistérios, e eu estou fazendo aqui a série complexa, né, com humildade, porque é muito difícil falar sobre isso, sobre o xamanismo. E esse é o quarto episódio. Eu não vou ficar voltando sempre à história, né? A gente começa toda essa história do xamanismo com os livros de Carlos Castaneda, Carlos César Aranha Castaneda. O que vocês lerem sobre ele aí no Wikipedia, que nasceu no Peru, que é um mago, tudo isso está certamente errado. Como a gente sabe, a partir de histórias dos discípulos dele, se é que pode ser chamado discípulos, e pessoas que de fato conheceram ele. Esse que eu estou mostrando a foto, de fato, é ele. Ele deixou algumas pessoas que deixou não, essas pessoas desapareceram ao mesmo tempo. Carlos Castaneda, depois vou falar. Era Taisha Belar, uma campeã de karatê, Florinda Donnergrau, uma escritora também fantástica, e dessa vez todos os livros estão aqui embaixo dentro da descrição do vídeo, tá bom? Tem uma série de livros que vocês não conhecem, outros vão ser quase impossíveis de encontrar. Não sei quem me falou aqui que O Segredo da Serpente Emplumada, do Armando Torres, ele achou na estante virtual por R$ 700. Eu diria que vale, mas eu tenho, ainda bem, ganhei, por incrível que pareça. Eh, então hoje eu quero trazer para vocês, falando ponto a ponto. Já contei a história do Castaneda, já contei a história dos antigos feiticeiros, né, de onde saiu essas coisas, e contei até a transição para os novos videntes ou novos feiticeiros. Isso aqui, o xamanismo não é uma religião. Isso aqui é um daqueles mistérios, ele entra na categoria mistérios, porque ele é uma prática milenar, bem milenar, né, destinada, né, conhecida aí no deserto de Sonora e muito parecida com o xamanismo asiático, o caucasiano, o russo, né, que eles se ligam, né. Por exemplo, o Quarto Caminho, dos 2 primeiros episódios desse canal, se eles são ligados, né, as 2 coisas são muito parecidos. E eu vou contar hoje para vocês. Muita gente pergunta, né: "Mas, Feltrin, para que tudo isso? Por que que esses caras ficavam passando meses caminhando? Por que que eles queriam unir as coisas, o corpo energético?" É isso que eu quero falar hoje. Então, eles também eram videntes, ou são, ainda existem alguns. Como videntes, eles não ficavam adivinhando o futuro, não era a Márcia Sensitiva, nem a Mãe de Ná. Como videntes, eles conseguiam ver coisas através da disciplina, das práticas, a ter percepções que nós nem sequer podemos imaginar. Então, fiz uma listinha aqui. Qual que era esse caminho? Eles podem ser chamados de bruxos, feiticeiros, xamãs, toltecas ou mecas, puxa vida, qualquer coisa aí, né, ou homens de conhecimento, que era como eles gostavam de chamar. Então, quando tem essa ruptura entre os velhos videntes, que só queriam saber de poder, de mandar nos outros, guerrear, chegarem ao ponto, macabro, né, de capturar um xamã poderoso de outra tribo, entre aspas, e comer ele vivo para pegar a energia da carne dele. Então vocês imaginam, isso são coisas que nós ficamos assombrados e a gente fala: "Isso é um absurdo", né. Um dia eu até conto a história desse cara que morreu devorado, que ele vai ter ligação, como eu disse, com uma das personagens que faziam parte do grupo do Carlos Castaneda. Então vamos lá, que qual que é o objetivo deles? Então, religar o corpo físico ao tal corpo energético. Eu vou usar essa imagem, gente, apenas para ilustrar, não é exatamente isso. Segundo eles, segundo os videntes, nós não somos, em essência, isso que a gente está vendo agora. Esse corpo aqui é uma forma de percepção, uma das muitas formas de percepção. Vamos dizer assim, grosso modo, bem grosso modo, em outra dimensão, nesse momento, nós não somos isso aqui. E eles também viram que existe, de fato, um mundo paralelo, onde é tudo ao contrário.
Como é isso, não faço ideia e eles também não explicaram. Mas de forma, resumida, para vocês terem uma ideia em termos arquitetônicos, né, da composição do corpo, eles dizem que o ser humano, em essência, é uma bola energética, todos nós. Essas bolas podem, ser divididas, elas são divididas muitas vezes em 4 compartimentos. A maioria de nós é dividida em 2. No caso do Carlos Castaneda, o mestre dele até confunde, porque achou que tinha 4 compartimentos, mas na verdade tinha 3. Por isso ele era considerado o Nagual de 3 pontas. Desde 1723, Nagual Sebastião, sempre, os mestres, os chefes, né, entre aspas, dos grupos, só conseguiam, descobrir discípulos ou atrair para eles discípulos mediante acontecimentos. Não adiantava ir bater na porta dele lá do Dom Sebastião, Dom Juan, falar: "Eu quero ser um xamã". Não, tinha que acontecer coisas. Eu já contei que o Carlos Castaneda foi apresentado ao Dom Juan por um cara que tinha passado anos tentando falar com o Dom Juan e tendo sido sempre desprezado, e no momento que ele leva o Carlos até a Arizona, uma região ali do Arizona, o Dom Juan pega o Carlos Castaneda e dispensa o outro cara. Mas o Dom Juan, como vidente, viu que aquele cara que levou o Castaneda lá, que era um amigo da Universidade da Califórnia, antropólogo também, estava morrendo, como de fato morreu. E o Castaneda até conta depois que ele se sente numa dívida eterna com esse cara, mas quando ele vai visitar, que ele descobre, ele não sabia que estava com um câncer terminal ali de fígado, tanto que esse cara leva uma caixa, ele fala até de Ballantines, 20, 30 anos, um negócio absurdo de caro. Ele falou: "Como esse cara está gastando tanto?", porque o cara sabia que era a última viagem dele. Então, para o Dom Juan, aquilo foi um sinal, a morte trazer o Carlos Castaneda, que ele faz a união, né, a como que eu posso dizer? Ele descobre que o Castaneda seria o nagual dele, ou quer dizer, para quem ele ia ensinar o nagualismo, um outro mestre, assim como ele foi, e mais tarde descobre, ele mesmo se engana, e descobre que o Castaneda era um nagual de 3 pontas, ou seja, um tipo diferente, e que ele representava o fim dessa linhagem que veio desde 1723. Não existe mais linhagem desse grupo. E o que existe é, assim, pessoas como eu, como vocês, que leram sobre Carlos Castaneda, que praticam, mas esses grupos eram coesos e não existem mais. Castaneda morreu dia 28 de abril de 1998, mas só em julho é que foi anunciada a morte dele. Deixa eu até ver se tem aqui, que data que colocam aqui, né? 27 de abril, desculpa, não, 28 de 1998, mas só vaza isso em julho, né? As pessoas dizem que ele morreu. O que se sabe é que não tem testado de óbito, ninguém sabe onde ele está. Dizem que ele morreu de câncer no fígado. Deixa eu ver o que falam aqui, câncer no fígado ou no câncer, câncer no pâncreas, etc. Mas ninguém sabe nada dele, nem onde ele nasceu, nem onde ele morreu. O que se sabe é que quando ele desaparece da Terra, a Florinda e a Taixa também desaparecem. E vai desaparecer mais uma outra, que seria discípulo, eles sempre vão embora em múltiplos de 4, entenderam? Castaneda mais 3. A terceira, que um dia a gente fala, é outro assunto, é bem mais misterioso, tá em alguns documentários, é usada como pessoas que querem, que denigrem a imagem do Carlos Castaneda. Tem mais de 10 livros, filme contra ele, né, chamando ele de charlatão, lixo, mas assim, quem pratica de fato isso, entende, falam que ele inventou tudo isso, o que é gente, se ele inventou tudo isso, era prêmio Nobel 10 vezes. Essa terceira personagem, que a gente chama como scout ou batedora, o os ossos dela são encontrados no Vale do Diabo anos depois, não foi em 98, mas outra hora a gente fala sobre isso. Vamos lá, então qual o objetivo deles com tudo isso? Religar o corpo energético ao corpo físico. Nós perdemos essa conexão, porque
a gente é educado por adultos que também não têm essa conexão. E porque todos nós ocidentais não temos ligação ancestral com esse mundo pré-colombiano. A sintaxe dele era outra, eles viam outras coisas, eles realmente viam, coisas que nós chamaríamos de monstro, fantasmas, o xamã tinha poder. Muita gente já ouviu falar de que os xamãs têm a capacidade de se transformar em animais. De fato, segundo os xamãs, eles têm mesmo. Inclusive, num dos livros tem uma descrição detalhada de que o Carlos Castaneda se transforma num corpo. Eles dizem que isso é uma coisa muito simples, mas que nós não temos aqui, os ocidentais burros, não temos nem a capacidade de imaginar que isso seja possível, assim como outras coisas, como, por exemplo, sonhar em grupo, cada um deitar em um lugar do México diferente, ou da Guatemala, ou do Brasil, e decidirem um momento, eles sonham em instantes, eles entram em estado de sono e se encontrar nesse outro lugar onde acontecem os sonhos. E daí, a partir daí, começar a explorar o universo. Então, esse era o objetivo deles. Eles queriam um dos objetivos. Religando esse corpo energético ao corpo físico, nós voltaríamos a ser, entre aspas, ali, crianças com capacidade de fazer coisas indizíveis e inacreditáveis para o ser humano. Nós fomos educados a não acreditar em nada disso. Vamos lá, continuando aqui. Essas práticas, né, para eles fazerem essa união, o que era a base? Eu já contei, interromper o diálogo interno. Para eles, a gente fala isso depois, mais para frente, o pensamento do ser humano é essa coisa que se você não está atento, se você não está concentrado em algo, se você está andando na rua, no parque, com a família, o seu pensamento é incontrolável, não para. Da hora que você acorda, fica aquelas coisas. E eles dizem que isso não faz parte do ser humano. Vamos deixar isso para frente. Luta contra os hábitos. Eles dizem que o que mais gasta, além do pensamento descontrolado, que a gente não tem nenhum controle, é a mecanicidade, é o hábito repetitivo e são os vícios. O silêncio interior, que é essa interrupção do diálogo interno, não pode se confundir com a meditação e muito menos com aquela chamada Jnana Yoga, da teosofia, que é mentalização de globos violetas, azuis, enfim. Tem mais a ver mesmo com Gurdjieff e Ouspensky, que é o xamanismo lá da Rússia. O que faz tudo isso? Conforme você vai reduzindo seus hábitos, controlando seu pensamento, tentando praticar, ter a intenção de praticar a história do sonhar. Eu contei para vocês que eu consegui 4 vezes por minúsculos instantes, né, eu consegui acordar, levar essa consciência que eu tenho aqui agora para o sonho. Você não pode beber, já vou falar de sexo. Enfim, se você reorganizar a sua energia, vai chegar um momento que você vai conseguir isso. Eu consegui por milésimos de segundo de tão obcecado que eu fiquei com isso, mas não durou quase nada. Mas foi fantástico, né, uma coisa inesquecível. E aí, quando você insiste, você persiste, eles chamam de você tem um intento. Intento não é intenção, assim como eles chamam volição de algo que é superior à vontade. Eles dizem que a dificuldade de você acabar com hábitos, alcoolismo, sexo, viciado em sair com amigos, obcecado com esporte, tudo isso, não que você não possa praticar, mas a dificuldade de você tem parar com as suas obsessões é que eles dizem que a volição é diferente da vontade. Então eles falam que não adianta força de vontade, tem que ter volição. E eles dizem que a diferença que existe no ser humano é que a vontade está do lado de fora daquele corpo energético, então é muito mais difícil. Mas é absolutamente possível e tem que ser imediato. Eles falam que você não vai parando o hábito aos poucos, tem que ser desaparecer e ter o intento de nunca mais retomá-lo, né. Então, conforme eles vão crescendo e vão adquirindo essa capacidade, eles vão conseguindo, então, essas novas experiências.
E aí entram os 3 inimigos, né, absurdos da pessoa. Primeiro, lutar contra o medo que novas percepções vão causar para vocês. Vocês vão começar, de fato, a ver coisas e muita gente vai falar que vocês estão esquizofrênicos. Vocês vão começar a ouvir vozes. Tudo isso ele que está falando, tá, gente? Eh, e não são vozes na cabeça. Às vezes parece que é na cabeça, mas é uma voz externa. E isso está ligado, aí vamos para o espiritismo, a vidas inorgânicas que estão aqui agora. Lembra que eu falei que é possível, os feiticeiros descobriram que era possível vender a alma ao diabo, né, e alguns venderam e estão aqui na Terra ainda. Então, lutar contra o medo, contra essas experiências. Quando você vencer o medo, lutar contra a prepotência e a arrogância que vai dar na gente, por você ser um ser superior, se sentir. E, por último, você não desistir jamais e não se acomodar na velhice, senão você teria uma morte comum. Vamos lá, sexo. Tem algumas informações em todos os livros falando sexo. O Castaneda era viciado em sexo. E o Dom Juan tem um colega, um amigo feiticeiro do mesmo grupo dele, que chama Genaro Flores, e eles veem como videntes que o Castaneda era um obcecado por sexo. E quando a pessoa é viciada em sexo, eles viram também que o Carlos Castaneda tinha sido gerado por um pai e uma mãe completamente aborrecidos. Tinha sido uma relação sexual totalmente tediosa. Por isso que eu falei no vídeo anterior que o sexo entre os nossos pais, o momento da concepção, vai definir o nosso futuro. Ai, mas isso é injusto. Olha, vai discutir com o universo, porque é assim mesmo que funciona. Pais apaixonados, amantes loucamente apaixonados, que conseguirem, ainda mais se acontecer um orgasmo simultâneo, vão gerar pessoas com muito poder pessoal, com muita força, com muita sorte. Vão ter sorte. Pessoas resultado de práticas abusivas, de estupro, de relações tediosas, de pais e mães que se odeiam. Sabe aquelas pessoas que diz que é o sexo depois da briga? Se odeiam e depois fazem ali sexo. Esse ser também pode ter poder, porque ele vai ser carregado de energia e, como eu disse para vocês, a energia do ser humano ele não ganha nem perde. Do jeito que ele nasceu, é como ele vai morrer. O que você pode fazer é reorganizar essa energia e aí sim esse é o objetivo deles, né. Então, se você foi resultado de uma relação aborrecida, o que o Genaro Flores para o Carlos Castaneda um dia, porque eles estão na montanha e vão mijar lá num arbusto, o Genaro aponta para o pênis dele e fala: "Isso aí, ó, é só para mijar. E você só tem direito a dar 3 balangadas pra no final, porque mais do que isso é considerado masturbação. E você não tem energia para isso, não pode fazer sexo". Ele também não faz, ele era um viciado em sexo, e o Genário, ele começa a entrar no caminho, ele conta isso, um livro maravilhoso, é o terceiro da série, chamado Viagem a Ixtlan, é sensacional, é uma coisa emocionante. E ele conta a vida dele, que ele entra para o grupo, também aconteceu algum augúrio que ele foi, chamado a entrar no grupo, e quem é chamado, gente, não tem como escapar. Mas também isso é assunto para outro dia. Quem entra no se aparecer um xamã na sua frente, e tipo assim, vamos dar um exemplo besta, quando ele apresenta, chega em você e explode um raio, por exemplo, no céu, pá, você não vai escapar, você vai acabar entrando para o grupo, eles têm técnicas para manter você naquele grupo. Por exemplo, Armando Torres, que escreveu um livro em 2010 e outro em 2004 e 2010, 2 livros, que ninguém sabe onde está. O Carlos Castaneda não tinha mais ninguém do grupo, né, e muita gente tentava se aproximar dele, muita gente acha que era discípula dele e não era, enfim, tudo isso daí. E um dia ele vai dar uma palestra, ele chegava sempre atrasado nas palestras, muitas horas, inclusive para as pessoas desistirem de ficar lá. Tudo isso era intencional. E um dia ele vai dar uma palestra em algum lugar e chega o Armando Torres, que era um menino aparentemente, pelo que ele conta, um jovem, e foi bem na hora que o Carlos chega no lugar e acho que ele vai olhar na janela e no momento que ele vê isso,
vem uma ventania e atinge o Armando, que estava longe, voa um monte de papel em volta dele, e para o Carlos aquilo foi um sinal. Não que o Armando seria discípulo dele, mas que ele tinha uma ligação com o Armando, tanto que após a ida dele, o Carlos dá 2 missões para ele, que é escrever esses 2 livros. E ele não faz mais nada, ele faz parte hoje de um grupo de curandeiros, não sei se na Colômbia, não sei se... Bom, obcecado por sexo deve tratá-lo como um hábito. As curandeiras e curandeiros normalmente são celibatários, porque a energia da cura está ligada à energia do sexo. Por último, mesmo você sendo uma pessoa com poder sexual, resultado de um amor, uma paixão dos seus pais, também é útil você economizar sexo. Vamos lá, mulheres. Mulheres são mais poderosas ligeiramente do que os homens em termos de corpo energético, porque elas têm útero, que é uma energia, que é um local de criação incrível para a consciência, mas foi renegado, né? Foi transformado apenas em um órgão de reprodução. Vou ler só um trechinho aqui. Florinda Donner Grau, a escritora que fez Sonhos Lúcidos, e a bruxa, esqueci o nome aqui, A Bruxa e a Arte de Sonhar. Ela deu uma palestra, eu tenho aqui uns trechos, né, do que ela fala, e ela fala especificamente para as mulheres. E o Dom Juan conta algumas coisas, por exemplo, mulheres têm poder, inclusive, de voar fisicamente, se elas quiserem. E, para isso, elas não podem fazer sexo. Nada faz mais mal para a mulher do que o sexo, porque o homem é um tipo de parasita. Enfim, ela diz que quando a mulher fez sexo na vida ou para de fazer, conforme os anos vão passando, todos os homens com quem ela teve contato vão soltando do seu útero, ela vai se tornando cada vez mais independente, mais poderosa. E elas calculam que depois de 7 anos, a mulher está absolutamente limpa e que pode atingir poderes sobrenaturais mesmo. Deixa eu ler um trechinho daqui, qualquer, né? Ela está falando, né? Ela conheceu o Dom Juan, para ela, o Dom Juan chamava Mariano Aureliano. Para Taisha, ele era conhecido como o Senhor Abelar, e para o Carlos era conhecido como Dom Juan Matos. Durante anos, eles três, a Taisha, Florinda e Carlos Castaneda, conviveram sem saber que eles faziam parte do mesmo grupo. O Nagual, Dom Juan, ou Sebastião, é um líder, não porque seja melhor, mas porque é um ser duplo, não era dividido em 4, em 2. Seu ovo luminoso, se o descrevêssemos, seriam como 2 bolas sobrepostas, dado que no fim da linhagem de Dom Juan com Carlos Castaneda, Castaneda tinha 3 divisões, né? Eles chamam em inglês luminous egg, ovinho luminoso, né? O velho Nagual, né, Dom Juan, afirmou que 99% da humanidade foi concebida como um povo chato e deu um péssimo exemplo. Foi o que ele disse. Ele disse que o exemplo de uma trepada chata era quando o marido chegava em casa muito tarde, deitava na cama onde a esposa dormia, montava nela e dizia: sonolenta, acalma, minha rainha, abre suas pernas. Isso aqui são termos. A Florinda é norte-americana. Florinda fala daquela jornada interrompida, presa na vida cotidiana com a energia no fundo do poço, onde o único objetivo do ser humano, né, palavras do velho Nagual, Dom Juan, é casa, comida e bunda. Fantástico, né? Que mais? Energia antropomórfica. As mulheres devem ficar sóbrias quando começarem a ver energia e não ceder à histeria. Eu era uma mulher, ela diz, criada para fazer o que era esperado dela. Mas quando uma mulher rompe com a vida cotidiana, ela deve aprender a ser sóbria. Todos os dias vejo uma mulher vestida de branco no pátio da minha casa. As mulheres, ela vê uma vida inorgânica. As mulheres devem ficar sóbrias quando começarem a ver energia e não ceder à histeria. Enfim, cadê? Não tem mais nada aqui? Tem... energia antropomórfica. É mais ou menos isso daí. Então, esse aqui é, só para terminar, para pegar o gancho para o próximo,
E aí, Feltrin, eles fazem tudo isso e depois vão chegar aonde? O que que eles querem ganhar com isso? O que que adianta morrer em grupo? O que que adianta morrer, intencionalmente? O que que eles fazem? Olha, cada um deles morre de uma forma diferente. Eu falo morrer, mas eles, quando eles conseguem, muitos feiticeiros não conseguem superar isso, são poucos que conseguiram sobreviver à morte, eles vão embora juntos, para um outro lugar. E aí esse é o assunto do próximo, vídeo que eu vou fazer, porque é extremamente assustador o que eles conseguem, porque, de fato, existe um contato entre os mundos e, aparentemente, o Carlos Castaneda e o Dom Juan ainda mantiveram contato após a ida do Dom Juan, em 1974, e antes do Castaneda ir em 1988. Repetindo, ninguém sabe, nunca acharam o corpo de Taisha Belar, de Florinda Donner, nem de Carlos Castaneda. Tudo indica, teve um repórter do Washington Post que investigou, que o atestado de óbito do Carlos Castaneda era falso. O próprio Castaneda sabia que no final, aí, antes da partida dele, um grupo de pessoas que tinham acompanhado as palestras dele, porque ele fica isolado do mundo durante décadas, e no final, um pouco antes, uns anos antes dele partir, ele passa a dar sistematicamente palestras desse jeito, né, para ficarem só as pessoas que realmente estavam interessadas. E alguma dessas pessoas vão se tornar depois extremamente críticos dele, odiando ele, como Amy Wallace, que é filha de um cineasta. Tem uma brasileira chamada Ana Catan, que fez um livro até patético, ela é enganada, dá para ver visivelmente, muita gente tentou se passar pelo Carlos Castaneda durante as décadas, porque ele não existia, né? Ele não estava em lugar nenhum. Ele mesmo uma vez encontrou um cara que dava palestra, falou: meu nome é Carlos Castaneda, que tinha uma limusine, ganhava milhões aí, fingindo que era ele, como se fosse um guru. Essa Ana Catan, que fez um livro pela editora Saraiva, Pelo Caminho do Guerreiro, é triste ler o livro, né, porque dá para ver que algum enganador pegou ela. A Amy Wallace, que é uma pessoa também que desce a lenha no Castaneda, tem o livro dela, né, dá para perceber nitidamente que ela achava que ela era uma discípula do Carlos Castaneda, como a Florinda e a Taisha, e quando ela descobre que não é, ela faz uma série de acusações, muitas evidentemente falsas, e outros aí, tem o Manuel não sei o quê, que já fez um monte de livro, tem aquele documentário da BBC que eu falei, que chega a ser patético, né, porque quando ele começa a ser perseguido, ele usa a última técnica, que eu vou falar no próximo vídeo, que chama-se espreita. A espreita, você tem então a arte de sonhar, acordado, a recapitulação, que vai tornar você mais fluido e leve, e por último, a espreita, a arte da espreita. O que que é isso? É mais ou menos como você tornar um ator nos lugares, porque quando você começar a ter essas percepções, se você cai de cabeça no xamanismo mesmo, você vai perceber em algum momento que tudo que a gente vive aqui, olha, fez um barulho ali na então concordou, isso chama-se augúrio. Você vai perceber cedo ou tarde que tudo isso que a gente vive aqui, para eles é uma coisa inútil, é uma passagem destinada apenas você adquirir consciência para conseguir ir para outro mundo e continuar desenvolvendo sua consciência. Eles descobriram que enquanto existia o planeta Terra, esses seres que atingiram a iluminação vão existir também. Se a Terra desaparecer do mapa, tudo sumiria, inclusive a gente. Daí o fato deles agradecerem sempre, beijar, ajoelhar para a Terra, que eles dizem que é o caminho para, seja lá, se você acredita em Deus, acredita em Jesus, a Terra seria mais ou menos um caminho para você subir para esses mundos, né. Então, de certa forma, como eles fizeram parte muito do catolicismo, eu imagino, eu vou dar um exemplo bem, sabe, que para eles orar para Deus é um absurdo, porque Deus não está ligado dessa forma a gente, né, nós somos muito pequenos para chegar até Deus. Então eles pedem para usar o que eu poderia dizer? Um auxiliar, né, um gerente, que seria a Terra. Então nossa oração pela Terra chegaria, de certa forma, até Deus. E a gente continua no próximo vídeo, vamos falar da arte da espreita e o que que esses
feiticeiros, existem curandeiros ainda que estão fazendo isso no México, na Guatemala, em alguns lugares do Caribe, imagino que até Rondônia também, Peru, isso deve ter. Que eles descobriram do outro lado? Por que eles queriam sobreviver tão obcecadamente, né? Como que eles tentavam isso? Por terem sido videntes, os velhos videntes, deixa eu mostrar só para terminar aqui, eles achavam que era possível viver tendo a energia, lembra, eu falei aqui, ó, tá nessa região, né, que é onde o Dom Juan e o Carlos Castaneda se encontram, mas depois esses videntes antigos queriam sobreviver, porque eles tinham tanto poder, e tinham mesmo, que eles queriam sobreviver. Vocês já viram aquele símbolo chama Ouroboros? Eu não vou achar aqui agora no momento, depois eu mostro, que é aquela cobra que morde o próprio rabo. Eles viram que esse ovo luminoso, se ele conseguisse ter um movimento de morder a si mesmo, eles atingiriam a eternidade, seriam imortais. Para quê? Porque eram uns tremendos, uns picaretas querendo poder. Eles achavam que tinham o poder de viver eternamente, nunca conseguiram fazer isso. E outros feiticeiros dos velhos, né, conseguiram, eu já contei para vocês, histórias macabras de inclusive terem se enterrado vivos e tentar fazer essa manobra, como morrer intencionalmente, embaixo da terra, enterrados. E, segundo Dom Juan, segundo Castaneda, eles estão vivos até hoje, como aberrações, né, tanto que eu contei para vocês, existe um lugar no México, já passou esse episódio no History, só que ele não cita Carlos Castaneda, mas a gente sabe que é isso, tem lugares específicos no México que ninguém consegue ir, acho que na Guatemala também. Não consegue ir, primeiro porque no caso do México, o exército cerca o lugar, eles não sabem o que tem lá e não querem saber, só ficam longe, e outros lugares que a pessoa realmente, se ela tentar ir até aquele lugar, ela não vai conseguir. Eles também falam sobre montanhas, né, que eles veem como outra forma montanhas. Tá aí, falo no outro episódio, o que são as coisas, o que é o vento, o que é montanha, o que é o raio, o que é o trovão, para esses povos, tá bom? Eu queria agradecer vocês que estão seguindo esse canal, prazer fazer isso aqui, eu sinto também muita responsabilidade, sei que isso aqui pode ficar para a posteridade, então tem que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu não sou nenhum nagual, eu não sou nenhum ser superior, pelo contrário, estou bem porcaria, mas eu quero deixar alguma coisa que eu sei que muitos de vocês jamais ouviram falar. Sei que vai ter gente: "Ai, não acredito em nada disso", problema seu, você segue a sua fé ou faz o que você quiser, mas como o canal é meu, eu quis deixar alguma coisa de útil aqui, tá bom? Obrigado. Beijos, tchau.